que trabalham conosco. Estamos empenhados em moldar um futuro brilhante com metas ambiciosas e inovação contínua. Em 2025, nasce o Grupo Ômega, um grupo formado pelas marcas Farmácias Ômega, Farmácias do Bico, Distribuidora Ômega e Drogarias Ultra Popular. Reafirmamos nosso compromisso com a excelência e o cuidado que nos trouxeram até aqui. E agora, com novos princípios norteadores, a missão do Grupo Ômega é contribuir para que nossos clientes tenham acesso à saúde, beleza, bem-estar com qualidade, conforto e economia. A visão é alcançar 16 unidades até 2028, preservando nossos valores, multiplicando oportunidades e transformando sonhos em realidade. Obstinados por resultados, trabalhamos com foco e determinação para alcançar metas ambiciosas e gerar impacto positivo. Melhoria contínua. Buscamos constantemente evoluir, aprendendo com os desafios e inovando em tudo o que fazemos. Ética no que fazemos. Agimos com integridade, transparência e respeito em todas as nossas relações. Gestão eficiente. Valorizamos a organização, a responsabilidade e o uso inteligente dos recursos para garantir excelência em nossos processos. Amor por nossos colaboradores, fornecedores, parceiros e clientes. Cuidamos das pessoas com empatia, respeito e dedicação, construindo relações genuínas e duradouras. É com orgulho que comemoramos esse marco, prontos para continuar fazendo a diferença. Todos os dias, nossa missão começa cedo, junto com a sua rotina. Estamos aqui para cuidar de você, da sua família e de quem você... Sucesso. Bom, boa noite a todos. Estamos aqui hoje recebendo um amigo, né? Ricardo Santana, um farmacêutico visionário que, através de muitas dificuldades, muita luta, construiu uma história, né? E hoje a gente está aqui para poder trocar ideias, matar a curiosidade, né? Como surgiu a história de Ricardo Santana? Seja bem-vindo, Ricardo. Obrigado, Jander. É uma honra estar aqui contigo, com o Renato. Me sinto muito, muito honrado. E venho aqui contar um pouquinho o que Deus fez, o que Ele tem feito, o que Ele vai fazer em nossas vidas. E tenho muita gratidão. Gratidão pela sua vida, gratidão por esse podcast. Que, igual eu falei para você no início, quando você me falou da ideia, ele está sendo disruptivo e eu tenho certeza que vai ser mais um elo de comunicação entre o Bico Papagaio, a região Tocantins, no Brasil e no mundo. Com fé em Deus, graças a Deus. E a gente agradece muito também você por ter aceitado o convite. A gente sabe muito bem que tem muita gente que quer saber quem é o Ricardo, o que mais o Ricardo tem para poder fazer e oferecer. Então, gratidão, viu, meu amigo, também pela contribuição e a entrega que você vai nos dar hoje aqui. Obrigado, meu irmão. Nós sabemos, né, que a sua história ela é feita de muita resiliência, né? A gente sabe das dificuldades que você passou, da história que você escreveu, né? E eu acho que é muito importante você passar a sua experiência para quem nos está assistindo. Pessoas que querem começar, que acham que as coisas caem do céu e não caem, né? Verdade. E tudo é com muita dificuldade. Mas vamos começar assim. Me fala um pouco sobre sua infância. Como foi, Ricardo? Primeiro eu vou falar quem que o Ricardo é. Perfeito. O Ricardo é um servo de Cristo e o Ricardo caminha naquilo que o Papai do Céu tem direcionado. O Ricardo é esposo da Uélica, é pai do Arthur, pai da Heloísa e uma pessoa que ama muito lidar com gente, ama gente e
Minha infância foi algo que me inspira até hoje, porque foi uma infância simples, né? Foi uma infância a qual eu tive a honra de ter meu pai como exemplo de trabalho, minha mãe como exemplo de trabalho. Nasci no lar cristão, então minha mãe sempre me direcionou, meu pai sempre me direcionou. E aos 3 anos de idade, sempre que minha mãe levava eu no colégio, eu sempre fugia para a farmácia. E tomei bastante palmada ali para me aquietar no colégio. Não sei se vocês se recordam, o antigo Leãozinho, o Renato deve. Estudei lá também, Né? Leãozinho. E para mim foi um marco, até hoje eu recordo muito. E minha infância foi muito marcante porque eu tive e não tive infância ao mesmo tempo. Vou te falar que aos 7 anos de idade, né, meu pai passando ali por muita dificuldade financeira, eu estava jogando bola ali no antigo campinho da prefeitura, não sei se vocês recordam, hoje é uma praça muito bonita. Eu estava jogando bola ali e no meio do jogo ele entrou no campo, me pegou pela orelha e você vai trabalhar hoje. E ali para mim foi um choque, né? Porque uma criança trabalhar, meus amiguinhos brincando. Mas quando eu cheguei na loja, me colocou logo para limpar a loja. E eu chorando. E naquele tempo, né, a gente não via igual hoje a gente vê os pais, né, ensinando verdadeiramente como que é a educação de trabalho na infância. Né? Hoje tem muitos posicionamentos, principalmente quando se fala de colocar o filho para trabalhar, o adolescente para trabalhar. A realidade hoje é totalmente diferente da nossa época, né? Com certeza. E eu vou te falar que eu aprendi a amar o que eu faço inicialmente na dor, mas depois foi libertador. E a virada de chave para mim foi a partir do momento que eu estava reclamando, que eu estava chorando. Meu pai virou o dedo para mim e me apontou a algo que me marca até hoje. E eu agradeço ele todo dia. Porque desde esse dia eu protagonizei minha vida. Ele olhou para mim e falou... Desculpa. Ele virou para mim e me falou: você quer trabalhar ou você quer morrer de fome? Por quê? Porque ele estava passando por dificuldade financeira, né? Então, naquele dia ali, eu entendi, né, o peso da responsabilidade, o peso de algo, né, que eu não tinha até então. Mas eu até comentei com vocês, né, um pouquinho antes da gente iniciar a gravação. Lembro do Renato, eu com 8 anos ali, o Renato indo comprar medicamento com o Dr. Valdemar. Verdade. Né, isso me emociona muito. E eu pude atender seu pai, você também, né, bebezinho ali. E hoje a gente está aqui, né? Isso, contando a história. Em 96, né, eu tinha 8 anos de idade. E, ou seja, um ano após, né, esse fato marcante. E pra você ter uma ideia, com 13 anos eu saí para estudar fora. E foi um baque pro meu pai, porque eu já tomava de conta de tudo, ele já ficava mais tranquilo, né? Você tinha 13 anos? 13 anos. Você foi para onde? Eu fui para Araguaína fazer o 2º grau, né? Todo mundo aqui de Augustinópolis, né, que tinha vontade de trilhar um caminho, mas se esforçava, os pais se esforçavam para levar o filho para fora. Não tinha oportunidade, né? Não tinha. Hoje já tem, né? Hoje já tem. Hoje a gente é um case de sucesso aí para o restante do Tocantins e para o Brasil como uma região que ela é pequena, mas ela é um polo de educação, né? Aí você foi para Araguaína com 13 anos. Formei com 19 e voltei. 19 anos. Em que ano que foi isso? 2008. 2008, eu já estava aqui. Você chegou em 2006, né, Cheguei Jander? aqui em 2006. Eu lembro, quando eu cheguei aqui, eu conheci teu pai. Você tinha uma farmáciazinha ali perto mais próximo do banco ali, não era? Drogaria Tocantins. Drogaria Tocantins. Isso. A Drogaria Tocantins, nossa empresa, né, quando se fala aí, se pega a grade, né, ano após ano, a gente é de 87. Então, eu nasci dentro do Varejo Farm. Eu nasci em 88, a loja foi inaugurada em 87. Se você for pegar aí na região
do Bico do Papagaio, você conta numa mão a quantidade de empresa que tem de 87. Eu acho que aqui em Agostinópolis vai ter duas, Verdade. 3. Sua bagagem vem de berço, né? Então, assim, é algo que dá prazer a gente externar, né? Quando é que você descobriu essa veia empreendedora sua? Você voltou com 19 anos? Você foi ser farmacêutico, já veio com outra mentalidade? Como é que foi isso? Eu acho que a partir desse ponto aí que meu pai me deu um choque de realidade já foi um ponto de inflexão. Porque se você olhar a infância, até os 7 anos, a infância é o momento que vai te formar, né? Então, minha formação já foi algo ali que já me inspirou para o que eu queria. Então, fui sair para estudar, formei, né? Sou farmacêutico. E é algo que me inspirou para o segmento farma, porque naquela época a gente precisava do farmacêutico para ser responsável técnico pela nossa loja. Uhum. Né? Então, naquela época, eu fui, né? Então, eu fui atrás para voltar formado para tomar de conta de uma loja. E vou te falar a verdade que eu nunca assumi o papel do farmacêutico em si. Eu sempre tive o peso maior ali para empreender. Hoje eu sou farmacêutico, tenho orgulho de ser farmacêutico, é uma profissão que me orgulha muito, mas a veia empreendedora sempre esteve falando mais alto ali do que a própria profissão. Mas é algo que eu quero levar para o resto da minha vida, porque eu amo o que eu faço. Né? O varejo farma, ele é gostoso. E eu falo isso para meus colaboradores, eu falo isso para minha família, e eles veem isso, e isso inspira eles. Quais os desafios você enfrentou lá no início que você pensou assim, cara, que deu aquele medinho, aquela ansiedade? Como foi esse início? A gente olha para o Brasil dia após dia, notícia após notícia, e a gente nunca teve estabilidade. E naquela época, crédito era bem mais, né, barato, e crédito era muito mais fácil do que hoje. Então, em 2008, assim que eu formei, né, eu falo sempre que o Banco da Amazônia naquela época foi meu pai. Né? Então, a gente está até fazendo propaganda aqui, né? Tem uma linha de crédito chamada FNO, e virei para meu pai um dia e falei, pai, vamos entrar. A gente precisa. E aí a gente saiu da Drogaria Tocantins em 2009 para as farmácias do Bico em 2010. Rapaz, é a prova, Renato, que eu falo. Pobre tem que ter coragem, né? É isso aí, pobre tem que ter coragem. E uma dívida. Aí você colocou na cabeça e correu atrás. A gente correu atrás e sempre com propósito. Eu falo que a gente tem muitas versões do que é sucesso, né? E para muita gente vai ter contextos diferentes, né? Às vezes o sucesso do Jander é ter 200 carretas, né? Na verdade, a gente Eu só tô sonha, dando um né? exemplo, tá, Jander? Na verdade, assim, eu entendo o seu posicionamento. Quando a gente sonha, você não abre mão dele, né, Ricardo? É isso aí. Mas sucesso para mim hoje é um contexto geral, e quando eu entendi o que é o propósito do sucesso, eu tentei, né, por várias vezes insistir em algo que para muitos era sucesso, mas para mim no curto prazo ali não foi, né? Os momentos difíceis que eu passei me fez, né, me forçou a ter clareza disso. Porque antes ali, para mim, sucesso era o quê? Sucesso era ter uma casa legal, às vezes um carro legal, uma conta, né, recheada. E sucesso, depois de tudo que Cristo desenhou para mim estar, é cuidar de pessoas. Por isso, a gente percebe o seu crescimento, né? A questão da sua expansão, que eu lembro que no começo você tinha só aqui, depois foi para Araguatins, foi para Imperatriz, foi abrindo loja, foi para Porto Franco, né? Porto Franco. A gente percebe que o seu crescimento foi muito expansivo, né?
O que é que te deu esse start assim, cara, eu vou fazer, vai dar certo, eu vou arriscar? Porque eu lembro naquela época, o Ricardo é engraçado, né? Eu fiz as câmeras da farmácia dele. Em 2010. E eu sei que era na dificuldade que o cheque dele tudo voltou. O cheque voltava, ia lá, e ele, não, me dá mão G, eu pago. Então a gente sabe que a história, ela é conquistada em cima de suor. E todo mundo, Jander, acha que vem tudo muito fácil, né? A gente olha hoje para o Brasil em si, e no geral a população ela enxerga o Brasil como um país que te cobra muito e que entrega pouco. Verdade. Né? E o empresário é visto como alguém que só suga. Mas a gente há um preço a pagar, né, para a gente entregar aquilo, né, que a comunidade almeja. Como é que foi esse processo da expansão para você? Ele foi doloroso, ele é doloroso, porque a gente nunca deixa de expandir. E mexer com pessoas dá trabalho, né? Dá trabalho, mas é gostoso. Eu falo que é uma empresa movida de pessoas e processos. E hoje numa empresa, Jander, já foi do tempo que o colaborador ele era movido só a valores monetários. Hoje há o salário emocional. Hoje 60% ele é monetário, mas os 40% que compõe ali, ele é emocional. Então hoje o colaborador, hoje é sua equipe, o seu time, ele tem que se sentir pertencente, senão ele não fica. Se ele não entender o propósito da sua empresa, ele não fica. Hoje você tem que ter uma visão clara para você e para o seu time. O mercado de trabalho hoje é totalmente diferente, muito diferente. Ele está se remodelando a cada dia. Né? Hoje você tem um smartphone, você tem uma TV, você tem uma rede social. Ele forma mais opinião do que você, propriamente dito, dentro da tua empresa em si. Você contrata um jovem hoje, se você não der um plano para ele, todo mês ele se sentir recompensado que ele está crescendo, com 30 dias ele perde conta. Com certeza. Ele é acostumado a ter as coisas muito rápido, né? Ele está hoje no meio digital, ele quer hoje, amanhã já conquistou, já conseguiu, tem a informação muito rápido, então hoje é muito dinâmico, né? Muda muito. E você fala em expansão, a gente até comentou que o único lugar onde tem ordem e progresso é na bandeira do Brasil. É verdade. Quando você pergunta se a expansão é dolorosa, mas você progride para depois organizar. Né? Vai lá, cresce e organiza, cresce e organiza, cresce e organiza. Isso aí acaba virando calcanhar de Aquiles, né? A gente tropeça, recomeça, mas o importante é fortalecer. Aí é onde vem a sua resiliência, né? Eu lembro que você passou por uma dificuldade muito grande na sua vida, né? Sim. Muito, assim, para você eu sei que foi um trauma, vamos dizer assim. Mas, ao longo dessa trajetória, como você encarou esse desafio desafiador que você passou? O que te trouxe? O que você refletiu naquele momento? Eu até comentei contigo, Jander, eu vou ter um momento ali na frente, eu tenho certeza, para poder externar isso. Logo, logo, se Deus permitir, quem sabe eu não escrevo um livro sobre tudo isso. Isso é extraordinário. E nada acontece debaixo dos céus sem que não seja da vontade de Deus. Verdade. Ele dá, ele tira. Verdade. E tudo que eu passei, eu entendi que eu não sou dono de nada, eu só sou mordomo. E quando alguém entende que ele é só mordomo do que ele tem aqui na terra, tudo é mais leve. Você não tem nada. Daqui nada se leva, né? E daqui nada se leva. Então eu falo sempre para os meus colaboradores. Eu faço uma empresa para meus filhos e faço a empresa para os filhos de vocês. Isso aqui é meu para os meus filhos e de vocês para os filhos de vocês. A empresa amanhã pode ser de vocês, porque nosso propósito é esse. Jander, você tem uma família, né? Com certeza. Você há de convir comigo que às vezes a gente está aqui hoje contando a história do Grupo Ômega. Às vezes nem é fruto de nossas orações. E eu falo em todas as inaugurações nossas. A gente é prova disso. A gente, às vezes, está aqui hoje por oração de uma colaboradora, de uma avó de uma colaboradora nossa, há 5 anos atrás. Para a gente estar aqui para abençoar a vida dela hoje.
para abençoar uma geração que ainda vai vir. E isso é o que nos move. A gente sabe que quando a gente busca a Deus em primeiro lugar, tudo é acrescentado. Que essa experiência que você teve serviu para você enxergar o verdadeiro valor, vamos dizer assim, né? Com certeza. Eu costumo dizer que a dificuldade faz com que a gente reflita. Qual que é a diferença? O que ocorre? Às vezes a pessoa passa por uma dificuldade e ela acha mais fácil pular fora, agir errado e não enxergar a lição que ela tinha que levar daquele momento. Ou né? se vitimizar. Ou se vitimizar, a culpa é do mundo, não é dele, né? E aí onde entra essa diferença. Igual a gente conversou anteriormente, né? O Ricardo comentando, né, que os momentos de dificuldade para ele foi fundamental porque ele começou a refletir onde ele errou, o que tem que ser feito, né? E nesse momento, você tem que se tornar disruptivo com você mesmo. Ir lá e protagonizar. Exato. Deixar de ser hipócrita para você mesmo. Porque o pior erro do ser humano hoje é o quê? É ele ser hipócrita com ele mesmo. Ele auto-se enganar. Conta uma historinha, né? Justificando. E a gente tendencia muito a isso, né? A gente tem o consciente e o inconsciente. O inconsciente, ele quer controlar o consciente e você se deixa levar. Eu falo que é a tagarelice mental, né? E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Sempre tem aquela vozinha, né? Sim. Fazer o que é mais fácil. Manda essa câmera do meio aí, manda um abraço pra galera que tá conectada aí com a gente. A galera do Sangue Azul tá comentando bastante aqui, falando assim. Sua irmã comentou aqui também, eu te amo, tio Ricardo, assinado Júlia. A galera comentando, manda um abraço pra todo mundo que tá ouvindo a gente aí, cara. Amo vocês e novamente aqui pra vocês. 1, 2, 3, é Sangue Azul, vamos! Aí, cara, top demais. Top. Quais os valores, os princípios você traz com você hoje, Ricardo? Para o Ricardo ou para a empresa? Quero para o Ricardo. Vamos lá. O Ricardo hoje olha a família como superior a tudo. Não tem empresa, não tem amizade, não tem nada que sobreponha o sucesso familiar. Eu falo sempre que a família está para uma casa igual uma igreja está para um templo. Um templo não vale nada sem uma igreja. Ali é só uma obra arquitetônica. É igual uma casa para um lar. E você sabe de onde vem a palavra lar? Não. De lareira. Ah, é? Fogo ali, né? Então, ali naquele tempo, a lareira ali era feita para reunir a família, né? Muito frio. E ali, né, eu celebrava um jantar com alguns. E eu enxergo isso como um resumo de prosperidade. Não adianta você fazer nada fora e deixar de fazer dentro de casa. Isso te acaba. E o que é que você leva disso para dentro da sua empresa? Agora eu quero Nossos os valores da valores. empresa. Hoje, o nome Ômega, para a gente, é nossos valores. E cada letrinha do nome Ômega é um valor para a gente. O O de obstinado por resultado, o M de melhoria constante, o E de ética no que fazemos, o G de gestão eficiente e o A de amor por pessoas, amor por fornecedores e amor por pessoas que compõem nosso time do Sangue Azul. Show. Ricardo, estava com ele lá no Rotary uma vez. É lá no Alcir, não foi? No Alcir. Juntou ele e mais 3 pessoas e começaram a falar de religião. Não precisa só desabotoar. Começou a falar de religião, né? Aí eu só escutando. Aí lá tinha um ateu, tinha um católico, tinha eu e tinha ele. Era 5 pessoas, né, que nós estava lá. E o Ricardo começou a falar assim, rapaz, ele está entendendo da Bíblia mesmo. Ele tá só menino bom. Só fera. Mas aí, naquele momento, eu comentei com a Fernanda. Falei assim, às vezes Deus põe barreiras na vida da gente, dificuldade, para a gente enxergar realmente o verdadeiro propósito. Verdade. Né? Então eu vou te perguntar, qual é o seu propósito hoje? Meu propósito é cuidar de pessoas. Meu propósito é contribuir no dia a dia daqueles que
compõe nosso time, compõe nossa família Ômega, compõe nosso exército do Sangue Azul. E, acima de tudo, levar isso para a família deles, para a geração deles. E todo cliente, todo amigo que entrar em qualquer ambiente nosso, se sintam-se abraçados, porque eles são abraçados. E eu falo que meu maior orgulho hoje, né? Não vou falar que infla meu ego, mas me dá orgulho escutar testemunhos que a Ômega mudou a vida de alguém. E a gente escuta isso direto. Eu recebo mensagem direta de algum colaborador, de algum familiar, né? Isso me preenche. Na verdade, o negócio ele impacta na vida de muitas pessoas, não é só de um colaborador, né? Com certeza. Ali você tem uma série de pessoas que dependem daquele trabalho, né? Com certeza. Mas se você trata bem, cuida bem daqueles que estão com você, eles vão propagar isso. E, consequentemente, todo mundo que está naquele ecossistema, eles vão se sentir bem também. Qual foi, assim, o ponto de inflexão que você realmente pensou assim, cara, não é por aqui, Qual que é o momento que você chegou e falou assim, cara, eu tenho que seguir um novo caminho? Tem uma frase que eu ouço muito, que vem da minha infância, né? Até comentei contigo, né? Porque todo mundo passa por isso, né? Sim. Às vezes você se vê num momento de desespero, tem gente que pula no precipício, né? E um dia eu estava lendo um livro, no livro tinha uma imagem de um abismo, e uma pessoa na beira do abismo, é assim, quando estiver à beira do abismo, até arrepio, quando estiver à beira do abismo, é só você dar um passo atrás e mudar o caminho, né? Não necessariamente você tem que entrar no desespero. Você leu isso aonde? Eu li um livro, eu não lembro da onde. Eu vou descobrir quem é o autor ainda, eu vou falar. Mas eu li um livro e vi essa frase, achei ela muito interessante. Eu carreguei ela para a vida. Você respondeu por mim. Né? Achei muito interessante. Eu carreguei isso na vida. Eu falei, cara, isso aí é verdade. Não existe a perfeição, nada cai do céu. E essa pessoa, para estar na beira do abismo, até aquele momento que ela está na beira ali, ela está se vitimizando. A partir do momento que vem no cérebro dela, ela dá o passo para trás e vê que ali não é o final, ela está protagonizando. Verdade. E a gente tendencia muito com o contexto que o país vive, com o contexto que a gente olha o Brasil a se vitimizar. E não adianta, meu amigo. Não adianta você se vitimizar. Você tem que ir lá e fazer. Aqueles que estão enfrentando alguma dificuldade hoje, alguma situação, qual conselho você passa para eles? O que você... A dica, né, que você passa para essas pessoas que estão passando por esse momento de desafio, por esse momento de turbulência, né? Hoje a gente vê que o mercado hoje é muito ocioso. Eu não vou dizer só de mercado, até as famílias hoje são muito estruturadas, né? Muito estruturadas. Então, assim, como você é um cara que eu sei que investe muito em emocional, hoje você investe muito na sua equipe, eu tenho até acompanhado a sua empresa, né? Você fazendo palestras motivacionais, aquela apresentação, treinamento, capacitação com a sua equipe, você tem uma mente muito aberta e positiva, né? Vamos dizer assim. Com certeza. Qual que é o impacto que você percebe que tem trago para dentro da sua empresa, para as pessoas à sua volta, e que conselho você dá para quem está passando por uma situação desafiadora? Para mim foi uma virada de chave que a gente estava trocando o pneu do carro com o carro andando. E ao mesmo tempo veio e virou a chave. Porque você pegar um pedaço do teu EBITDA ali e investir no teu próprio colaborador, meu irmão, não tem como não ter retorno. Né? Então, assim, uma dica que eu dou, principalmente para os gestores, donos de empresas, empresários, que enxergam e sentem essa barreira, meu amigo, invista em você. Invista na tua equipe. Depois, em segundo plano, invista na tua loja.
E a gente vê o quanto você investe na equipe, né? Eu particularmente participei do Omega Power, né? Então, Você assim, gostou? nossa, diferenciado demais. Eu cheguei em casa e liguei pro meu irmão. E aí, mano, tem que ver o que aquele baixinho tá fazendo de diferente lá, porque o bicho tá pegando, o cara. E no início de 26 vai ter mais. E você tá convidado, Jander, para estar Obrigado. no nosso Omega Power 2026. Obrigado pelo convite. Eu quero é ir lá no programa de empreendedor que ele faz lá. Ele faz um curso lá empresarial lá. A gente show de hoje bola. investe na educação corporativa, que é o Grupo Acelerador. E igual eu te falei desde o ano passado, eu tenho um sonho de levar o Jander, eu vou conseguir. Vou Vai levar dar ele lá. certo, vai dar certo. Falei pra ele assim, nós vamos lá, rapaz. Porque essa é a seguinte, é difícil arriscar no valor daquilo, né? Mas depois que o cara foi, você viu que deu resultado, é mais fácil Né? de fazer. É investimento, né, É cara? investimento. Agora, hoje, para o mercado, é uma coisa que as empresas que não se... É igual você falou, o mercado hoje é totalmente diferente, né? Com certeza. Se você não tiver essa flexibilidade, esse jeito para lidar com a equipe, essa motivação a mais para dar, e se você não tiver bem preparado, isso fica inviável. Você Com não certeza. consegue, né? Com certeza. Ricardo, além do sucesso empresarial que você já tem, né? Isso a gente já sabe. Como é que você impacta positivamente seus colaboradores? Eu vejo que você capacita eles, né? Mas como é que você consegue engajar a equipe para dentro do seu propósito? Como é que você faz isso? Hoje a gente tem uma visão muito clara. Hoje a gente tem uma visão para os próximos 4 anos da nossa empresa. Então isso está muito claro para todo o time. Gestores, equipe de loja, nossa retaguarda, nossa base, nosso administrativo. Então o que a gente quer para 2028? Qual que é a nossa missão para a gente chegar na nossa visão? Em que a gente tem que estar embasado para chegar onde a gente quer? Está muito claro para todo mundo. Então todo mundo tem a fatia do bolo. A gente tem nossas metas mensais, a gente tem nossas metas anuais. Todo início de mês a gente tem um ajuste de rota com todos os nossos gestores. Então ali a gente faz o balanço do que foi o mês anterior. A gente faz um SWOT com toda a equipe de cada loja para a gente ver o que está dando certo, o que está dando errado, o que está tendo de ameaça, o que está tendo de oportunidade, quais que são os pontos fracos, os pontos fortes. E isso a gente projeta no mês seguinte. Entendi. E tem sido bem disruptivo para a gente. A gente faz isso desde 2023. E a gente só tem melhorado. Porque a gente escuta a nossa equipe. Então, o que eles têm para externar no dia a dia ali, porque a gente não tem condição, é humanamente impossível estar numa loja toda semana. Não tem como. Então, isso a gente deixa eles à vontade para trazer inclusões, a gente aceita essas inclusões e a gente coloca na balança. Vamos incrementar? Vamos. E a gente que acompanha as redes sociais, a gente vê que vocês têm um padrão de dinâmica. Por exemplo, vocês abrir a loja, fazer uma oração e a gente vê que isso é replicado e que eles realmente fazem. Hoje, em todas as nossas lojas, a gente tem um ritual chamado Vespertina Sangue Azul, onde o gestor traz todos os números abertamente para as suas equipes. A gente tem nossas orações diárias, a gente tem nosso grito de guerra. E toda segunda-feira... Que é onde positiva muito bem, assim, eu acho que... Eu ia até te perguntar, tipo assim, eu falei pro Jander, moço, o cara fez um brado lá, quando ele brada com a galera responde. E é diferente. Aí eu falo, eu liguei... um cara que apaixonou, não sei, cara. Não, pô, porque como a gente vem de uma cidade grande, igual eu vim, muita galera faz esse tipo de treinamento. E isso positiva muito, isso surtiu um efeito tão positivo que a gente não tem base. Quando você engaja uma equipe e a galera consegue andar do mesmo barco, porra, aí a galera tava bradando junto com o cara, O moço. grito de guerra é importante por quê? Quem tá saindo no turno, sai energizado. Ele chega em casa alegre. Com certeza. Verdade. Olha o que ele vai impactar na família que tá esperando ele. Para almoçar, para lanchar. Então ele tem que chegar bem em casa. E quem tá chegando dentro da loja, chega muito bem também. Verdade. Então isso tudo muda o contexto, muda o ambiente. Então atitudes nossas, atitude de quem está conosco, para quem responde para você, para quem lidera dentro de tuas lojas, isso faz total diferença. Dentro de nossa retaguarda hoje, dentro da nossa base, a gente entrega todo início de semana, na segunda-feira, nosso primeiro horário, nossa primeira hora. É um culto para entregar aquela semana para o Papai do Céu.
A gente não faz nada sem o direcionamento dele. Verdade. Hoje eu falo que eu sempre tive um sonho, né? Tem um pastor dentro da nossa empresa. Hoje quem cuida de gente é o pastor. Um abraço pro Manuel que está nos assistindo. Manelzinho é... Visão positiva de futuro, né? E só tem agregado cada dia mais. A gente é uma empresa cristã e cada dia mais ela está se tornando bem atraente para o público cristão também. Outro cara que realmente tira o chapéu é o Manuel, que ele é fera. Eu nunca vi aquele homem estressado. É, cabeça de peixe. Tranquilo, responde todo mundo muito bem, consegue fazer a dinâmica do trabalho dele muito bem. Então, assim, tudo que você pergunta, ele sabe. É interessante. Mas igual o Manuel, a gente tem muitos líderes lá dentro. Né? A gente tem o Tiago, que cuida ali do salão de venda. Tiago também. Né? Ele cuida do dia a dia dos gestores. Então, a gente tem a Nildevan no financeiro, a gente tem o Daniel, a gente tem o Ricardo Maurício, a Maíla, a Larissa, a gente tem a Lília. Então, a gente tem uma retaguarda ali inteira. Minha esposa, que é engenheira, mas abdicou da profissão para vir cuidar de processo e da nossa expansão. Então, tudo isso aí tem hora que eu pego em mim e me belisco, se eu estou vivendo um sonho, né? Porque isso tudo nos dá motivação, né? E nos dá alegria. E você sabe que isso que você está sentindo é a prova de que você está no caminho certo, né? E Deus tem... Porque Deus provê para aqueles que realmente fazem a sua parte. É isso aí. É isso aí que é importante. Qual o papel da sua família nos momentos mais desafiadores teu até hoje? Em que isso somou? O que foi a lição que você trouxe para você da família? Eu falo que minha família é meu alicerce, né? Se nos momentos difíceis, né? E eu não vou me aprofundar muito porque vocês me conhecem, eu sou chorão. Né? E quem está me assistindo, quem está nos assistindo, aliás, sabe que eu sou muito emotivo. Mas vou tentar me conter. Fique à vontade. Eu tenho a melhor esposa do mundo, eu tenho a melhor irmã do mundo, eu tenho os melhores pais do mundo, né? E nos momentos mais difíceis, né, eu vou te falar que dos menos e dos maiores momentos, né, difíceis que a gente passou, eles sempre estavam ali me apoiando. Apoiando em quê? Em apontar o dedo no meu rosto e falar o que eu preciso escutar, o que eu precisava, que eu tenho certeza que no momento correto eles vão apontar. Então o apoio não é só concordar com o que você, né, acha que está certo. O apoio é eles agregar contigo para você, às vezes, mudar uma visão que você tinha, que para você estava correto. E isso muitos empresários, muitos homens erram hoje em estar enviesado e achar que está correto. E às vezes não dão ouvido para a esposa, não dão ouvido para a esposa, não dão ouvido para os pais, né? E para mim, eu vou te falar que nos momentos difíceis e nos momentos bons e fáceis, eles sempre estão comigo. Porque no perrengue estão juntos e na celebração estão juntos também. A família, o que eu acredito? Você amar um amigo que seja, ou a família que seja, não é ele te falar o que você quer ouvir, né? Eu costumo dizer até para meus gerentes, porque os gerentes que eu trabalho, para mim, eu trato eles como irmãos. É isso aí. Então, assim, quando eles veem que vou fazer alguma coisa que vai dar errado, eles me criticam e descem o pau que não pode. Eu já presenciei isso. A gente já negociou muito, né? Já. Eu respeito. Porque eu sei que eles estão querendo meu bem, eles estão lutando pelo que é nosso, né? É mais ou menos o que você está falando da família. Quando a pessoa ama, ela vai mostrar. Eu trouxe até um presente para você. E ele fala muito por si só o que representa hoje para mim, né? A minha vida. Amor, honra e unidade. Show! Obrigado. Não, eu esse vi. Boné... Olha que chegou aqui esse boné aqui, eu já fiquei olhando. Tomara que seja para mim, não seja pro Renato. O meu tá por Show de bola. Muito bonito. Esse aqui é do... Esse boné é muito representativo para mim, porque ele representa um movimento que fez total diferença na minha vida, que é os Legendários, né? Que hoje vocês conhecem, né? A mídia tá batendo muito.
Mas... Até o Paulo Vieira tá nesse negócio, mas... É um movimento que ele veio para restaurar a real essência do homem, que está totalmente degradada, né? Então, ali é algo que mudou minha vida, mudou meu ponto de vista, né? Por mais que o homem ache que ele é bom para a sociedade, ele é bom no lar, ele é bom para o irmão, ele é bom para os seus pais, há sempre um espaço a melhorar. E os legendários bateu na minha cara e me mostrou que realmente a gente há o espaço a melhorar. Né? E fez total diferença na minha vida. Mas esse legendário aí tá famoso, eu vou ter que ir lá conhecer. A gente acompanha, eu sempre falei com o Jander, a gente fez o CIS, né? O Jander me indicou para fazer o CIS, a gente fez também, o Jander tá me deu de presente e tudo. E aí eu sempre buscando uma coisa diferente, uma coisa nova. E tipo assim, eu vi que lá alinha as atividades, né? De subir ao monte com alguns ensinamentos. Então, assim, a prática de um exercício e ainda poder agregar conhecimento é interessantíssimo. Eu achei top, mandei pro Jander. Jander, isso aqui. Ele, rapaz, o que é isso? Vou explicar. Aí é que o Ricardo falou que ia, eu fiquei sabendo. Aí eu cheguei lá no Método CIS a semana passada, né? E o Paulo Vieira, que eu fui pro Legendário, tinha um monte de legendário lá também, mas o negócio tá pegando. Tá, vamos conhecer. Vocês são bem-vindos e eu impulsiono muito o Jander a fazer, o Renato também. Eu tenho certeza que do jeito que foi uma virada de chave na minha vida, vai ser na vida de vocês também. Amém. Deus tem muito a fazer, a lapidar na vida de vocês, igual tem feito e me lapidado. Amém. E vai me lapidar mais ainda. Deus, eu sempre falo que Deus nos prova, né? Com certeza. Deus nos prova. Aquela situação de que você se transforma, ela é necessária. Muitas pessoas, às vezes, cresce, de repente cai, cresce, cai e não entende por quê. Ele não entende que ele tem que analisar onde ele tem que mudar. Se ele está ali é porque ele fez por onde está, né, Jander? Exatamente. E se caiu é porque alguma coisa ele tinha que ter aprendido e ele não aprendeu. Ele levanta, protagoniza, exato, bate a chinela e caminha. E caminha. Eu tenho uma história que eu acho interessante, é minha, né? Minha mãe, eu trabalho numa empresa de passagem. E lá você vendia passagem lá, vamos supor, todo bilheteiro vende mais caro. Então, a passagem era R$ 2,30. Na hora de vender, o cara arredondava R$3, né? E aí eu consegui esse emprego. Um dia eu vou contar a história, que para entrar lá eu chorei muito, mas eu consegui a vaga. Aí eu consegui a vaga, a hora que eu entrei, eu peguei a passagem do primeiro bilhete, assim, R$2,30. Aí o gerente do guichê, é R$3, você arrebenta nós. Resumindo. Isso em Tumbiara? Lá em Tumbiara. Isso eu tava com 20 anos. Aí, no final do dia, na véspera de Natal, eu ganhei um salário mínimo de caixa, de quebra de caixa. Aí, rapaz, família. Eu tava construindo minha casa, tá lá sentado eu de frente para casa, que lá eu tinha um lote construindo e minha mãe era no lote de fundo. E eu tô lá comemorando que eu construí a casa. Aí chegou um amigo meu, que hoje ele é o gerente da transportadora aqui, o Alessandro. Ele olhou para cá e disse: compadre, cada tijolo desse aí tem o nome de um cliente, né? Aí eu zoando, né? Porque realmente, né? Sim. Aí minha mãe olhou pra minha cara e falou assim: como assim? Eu falei assim: não, é porque ela é assim, 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 assim. Eu não creio em ladrão, não. Isso é roubo, o dinheiro não é seu. Na lata. Aí eu ia pra cara dela assim: mas como assim todo mundo cobra? Se não é porque eles cobram que você tem que cobrar. Eu não te eduquei para isso. Então, família é isso. Ela te apoiou. Família é isso. Entendeu? Você tem que agir certo. Isso é caráter, né? E a família, ela tem esse papel. Não vai falar: não, que bom, tá construindo sua casa. Ele me bateu. Ó, é assim, minha amiga. O negócio certo é esse. Então, aquilo que você falou, né? A família, ela te honra, falando o que tem que ser falado, dizendo o que tem que ser dito, né? E a partir do momento, né, que a gente se torna pai, a gente quer que nossos filhos sejam nossos espelhos. É. Né? Eu tenho a Heloísa e eu quero que ela case. Hoje eu tenho orgulho de falar para ela: eu quero que você case com um homem igual ao Ricardo. Será se hoje você tem coragem de olhar para a sua filha e falar que você quer que ela case com um homem igual a você? Se você trai, se você não honra o seu lar, se você chega em casa altas horas embriagado, né? E até nisso
né? Nossos pais nos apoiam apontando o dedo na sua cara. Até nisso, sua esposa te apoia, porque ela quer que você cresça apontando o dedo na sua cara. Exatamente. E assim, lá no colégio, lá eu vejo você com a sua menina e tal, a sua família sempre presente, né? Aliás, sua esposa está aqui. Obrigado, meu amor. Eu observo que você não vê o Ricardo em conversa, em balada, em cachaça e tal. Você vê que é muito família. Você, o Fernando Mendonça também, que esteve aqui na semana passada. Um abraço pro meu cunhado. Amo muito você, meu cunhado. Ah, ele é seu cunhado, é? Eu não sabia, não. Casado comigo, mano. É outro cara também extraordinário, né? O bate-papo com ele semana passada aqui foi muito bacana. Eu assisti todo na íntegra. Eu tava lá no acelerador, saí da sala pra assistir. Show de Tava bola. travando a conexão, Uhum. mas... Nós estamos com um problema na internet aqui. Até amanhã eu vou mandar pôr uma fibra direta aí. Porque pode estar travando novamente, já estou explicando, né? Uhum. Mas a gente vai ajustar isso aí. Então, tem algumas perguntas aí, Renato? Eu sei que, assim, no final das contas, tudo deu certo, né, Ricardo? Tudo deu certo e vai dar certo. E a gente caminha nesse propósito. Lá na Ômega lá, você está com quantos colaboradores hoje? Hoje a gente, diretamente e indiretamente, a gente está aproximadamente 100 pessoas. É um quadro grande, né? Mas... São muitas vidas, né? A gente quer dobrar É. nos próximos 3 anos. Outro dia, uma pessoa... Eu fui fazer uma reunião ali, um treinamento, né? E a gente não tem essa dimensão, né? Uhum. Não para pensar. A gente foi fazer um treinamento, a gente tava conversando e tal. Aí você tem tantos funcionários, mas quantas pessoas vivem daquilo ali, né? Por isso que eu falo direto e indireto, né? A gente tem muita gente que é direto, mas muita gente que presta serviço, que é agregado. E a gente contribui na vida dessas pessoas. Então a gente tem bastante colaborador direto e bastante contribuidor indireto. Você está com quantas lojas hoje? Hoje a gente está com 8 lojas e a gente quer ir para 11 lojas esse ano ainda. E um centro de distribuição e a distribuidora. Hoje o Grupo Ômega é composto pelas farmácias Ômega, farmácias do Bico, a Ômega Distribuidora e a Drogarias Ultra Popular. Que a gente inaugura a primeira loja dia 9 de maio em Carolina, Maranhão. Ah, é? Expansão. Mas você está se capacitando para isso, né? Como se diz, seu investimento é para isso. Investimento em pessoas, em capacitação, em conhecimento, né? Que hoje é muito... É mais fundamental até mesmo do que o dinheiro. Porque o dinheiro você vai no banco, arruma um crédito, mas se você não tiver essa estrutura, acaba inviabilizando, né? Eu falo que... Eu não falo nem eu falo a gente, né? Uhum. Minha esposa fala que eu tenho esse hábito de falar a gente, mas realmente é a gente, né? Porque a gente é um time. A gente caminha para esse número porque a gente tem muito claro, né? E quando a gente entende o nosso propósito, e o nosso propósito não é o monetário na totalidade, a empresa visa lucro. Mas o resultado final não é o dinheiro, porque o dinheiro é vazio. E ele te traz mais tristeza do que alegria quando você olha para ele. Ele te ajuda, mas ele não é o fim. Você concorda comigo que a riqueza não é dinheiro? Com certeza, dinheiro é consequência, correto? Com certeza. Se você é rico, com a base familiar sólida, rico em princípios, rico em conhecimento, o dinheiro é consequência disso. A riqueza não é você ter dinheiro realmente. Jander, nenhum sucesso. Sucesso em empresa, sucesso na profissão, sucesso no que você no jogo, né? Sucesso no que for, nada vai sobrepor o sucesso na família. Nada. Se você tem sucesso na família, tudo é muito mais leve. Eu saí daqui e fui fazer um curso em São Paulo. Olha o nome do curso: Criação de Riqueza. Passei 3 dias em imersão. A última coisa que ele falou lá foi de dinheiro. E o pior de tudo que eu percebi naquele momento que os meus valores realmente estão totalmente invertidos, que o dinheiro realmente era consequência. Se você vive dentro de uma filosofia de riqueza,
o dinheiro ele vai vir naturalmente. Mas eu tenho certeza que quando finalizou, você entendeu o contexto. Tudo. Levei para a vida, meu amigo. Mas é riqueza. Levei para a vida. Acho que um trem desse a gente só entende também no final, né? Porque dá no segundo dia, uai, o dinheiro não vai falar de nada, não. Aí quando você entende tudo, aí você absorve. Aí você... Mas o amadurecimento que levou o Jander para esse curso, eu tenho certeza que ele já entrou lá, ele sabia que não era esse fim, não. Eu já sabia. Eu já cheguei lá. Na verdade, eu queria era mostrar para outras pessoas, entendeu? Só que um dia... Falei assim, rapaz, eu vou levar, que é para entender como é que funciona. Mas a gente contribui, né, com dinheiro, você contribui com conhecimento, você contribui dando oportunidade, né? Com quantas pessoas você contribui hoje, né? Valorizando, entendendo, escutando, acolhendo. Como é que tá aí? Tem algumas perguntas aí? Primeiro eu queria que ele falasse um pouco, né, também assim, sobre a marca própria, né, que ele tem de... A marca própria hoje pra gente é um case, né? A gente tem marca própria há 6 anos, né? O Vitaminomax, Max Pador, tô fazendo até um merchan aqui, obrigado. Um merchan gratuito. Ó. E pra gente é um case dentro de nossas lojas, né? Então, trouxe até uma lembrancinha para vocês também, né? Vou deixar com vocês. E lá tem algumas apresentações de nossa marca própria. E ela tá ali fazendo a diferença na vida de muitos brasileiros hoje. Hoje, a gente fala que a saúde a gente não trata, a gente cuida. E a nossa marca própria hoje é um leque de produtos, né, de suplementação. Vai desde vitalidade até longevidade, até vigor. Ah, é? Trouxe um negócio aí para lhe deixar com alta performance na academia. Eita lasqueira. Rapaz, eu não sabia que você estava com marca própria, não. Tô sabendo agora, parabéns. Hoje a gente tem 40 escalas de marca própria. Trouxe aqui uma lembrancinha. Primeiro eu vou entregar pro Renato. Você já ganhou o seu. Já ganhou o meu. Eu já ganhei meu dia já. Eu sabia que a minha hora ia chegar. Você daqui. Obrigado. Você achou que ia ficar de fora? Nessa sacolinha tem... Pode abrir? Pode. Nessa sacolinha tem nossos mantras aí atrás, que é a nossa missão, visão e valor. Mostra o fundo dela. Aí, tá bem claro. E na frente tem nosso... a logo do nosso movimento. Show. Só para deixar bem claro, pessoal, aqui não é medicamento, tá? É suplemento. Suplemento. E aqui a sacolinha que tem missão, valores, tudo certinho. Ricardo, parabéns, ó. Você despontou, não foi à toa, né? Assim, mérito seu. Foram muitos desafios, eu te acompanho há muitos anos, estou aqui desde 2006, você chegou para 2008, então sei da sua trajetória, te conheço há muito tempo, foi meu cliente da Resoftware há muitos anos, né? Eu lembro até uma vez lá em Araguatins, que teve aquele problema do funcionário te roubando e tal, e eu começo a lembrar, às vezes, da trajetória que ninguém sabe, né? Que às vezes os bastidores, né? Os desafios. E quando eu vejo tudo que você passou e eu vejo a sua superação, a gente sabe que isso é uma lição de vida. E você tem muito a ensinar. E se você lançar seu livro, eu tenho certeza que vai ser uma história extraordinária de superação. Né? Amém, meu irmão. Eu agradeço a você, ao Renato, pela essa oportunidade de estar aqui contribuindo, né, não só com o podcast, mas com todos aqueles que estão nos assistindo. E eu tenho certeza que é só o início de uma jornada para vocês e para nossa região. Obrigado. A partir desse podcast vai surgir muitas ideias, não só para o Grupo Quintos, mas também para outros meios de comunicações da nossa região. É como eu falei para o Jander, a tua entrega não é significativa somente para o Quintos Podcast, mas para a região em si. Acho que a gente tem muitas pessoas que servem como de exemplo pela área que trabalha, que domina. E assim, tem gente perguntando aqui pra gente, como você se vê daqui 5 anos administrando sua empresa? Vamos lá. Trabalhando menos e ganhando mais, tá? Isso eu já vou te falar. Não seria diretamente isso, Jander. Não é uma brincadeira, mas cada dia mais eu quero dar mais tempo para a família, obviamente.
Mas eu preparo muito, muito, muito aqueles que estão ali respondendo para mim. E eu dou muita autoridade para eles, né? Para eles desenvolver o papel em seus departamentos. Mas eu, Ricardo, na pessoa física, eu me vejo propagando a palavra de Cristo em primeiro lugar. Porque se eu quero mais tempo, se ele vier a me proporcionar isso, é para falar dele. E falar de tudo que ele tem feito em minha vida e tudo que ele fez e faz. E é mais que merecedor, né? Amém. Alessandro Garcia pediu um abraço aí, ó. Compadre, dá um oi pra ele aí que ele tá Meu assistindo compadre, lá. eu falei de você agorinha, lá da nosso tempo de Nacional Expresso, os bilhetes de passagem, viu? Te amo, meu irmão. 2,30. 2,30 não, R$3. Alessandro Garcia também perguntou aqui se você tem interesse de abrir uma empresa de outro segmento. Com certeza. Era algo que eu estava comentando com minha esposa há um mês, mais ou menos. Vai ser bem disruptivo, porque eu amo muito o que eu faço, né? Eu falo que a gente entrar em outro segmento é até tirar um pedaço de mim ali, mas está chegando esse momento, né? E eu tenho certeza que Deus está desenhando isso, e eu falo sempre que quando a gente busca Ele em primeiro lugar, as demais coisas é acrescentada, e eu estou apresentando muito isso em minhas orações. Ah, muito bom, perfeito. O Luiz Gustavo perguntou aqui pra gente também, como é o mercado das farmácias, tendo em vista que parece ser um ramo muito saturado aqui na cidade? Então, eu não falo só na cidade, né? Em termos de geral, É Brasil. né? Brasil. Como que é o contexto hoje do nosso segmento do varejo farma? Se você pega a nível mundial, né, eu conheço o nosso varejo em 4 continentes dos 5. E vou te falar que o varejo hoje do canal farma mais avançado no nosso país. No nosso país. Se você for, por exemplo, Estados Unidos, né, e entrar numa CVS, no Walgreens, ela não vai ter a organização que uma loja no Brasil tem. Se você pegar grandes cases, né, grandes casas hoje dentro do Brasil, né, como a Panvel, como a Drogazil, né, que são lojas conceito hoje, quando você olha para o alto padrão de loja, é algo que na Europa você não vai encontrar. É algo que nos Estados Unidos você não vai encontrar. Olha lá se você vai encontrar na Oceania, onde está o berço ali quando você fala dos cuidados para a saúde, né? Porque lá eles tentam cuidar para depois pensar em tratar. Aqui no Brasil a gente está se conscientizando agora disso. E há uma grande margem para ser explorada, que é o cuidado pela saúde. Então, ao mesmo tempo que abre, fecha também muitas drogarias. E o nosso mercado é um mercado que ele está girando. O que você faz hoje não serve para amanhã. O que você fez no mês passado não serve para hoje. Verdade. E o desafio nosso tem aumentado cada vez mais, já não é nem para farmácia, né? Todo segmento hoje é saturado. Com certeza. E o governo ainda incentiva muito a concorrência desleal, né? E teu cliente hoje é formador de opinião. O teu concorrente hoje não é teu concorrente do teu mercado local. Não. É um marketplace. Exatamente. Então, se ele quer algo que ele pode esperar 3 dias, 4 dias, ele vai para o marketplace. Verdade. Então, tu tem que levar para ele uma experiência no tete a tete, no corpo a corpo, que ele não vai ter no marketplace. E aí, para a gente, tem sido um desafio muito grande. Porque a gente tem tentado e tem buscado isso, né, para refletir isso lá no ponto de venda. Eu vou falar de uma experiência própria eu acho que da grande maioria das empresas que crescem, né? Vamos falar de supermercado. Deixa o cara tem um... fazer a última perguntinha aqui, para a gente fechar o bloco. Não, beleza. Você não vai brigar não, hein? Não. Não. É porque eu tô nas perguntas ele que Arthur perguntou. Não, é porque eu tô complementando o assunto dele aí. Só isso. Não, acontece. É ao vivo, né? É isso aí, é ao vivo, né? E aí a última pergunta aqui para fechar. Minha mãe perguntou para você. Ô, benção. Ah, por isso que ele me cortou. Puxa a orelha dele, viu? Puxa a dele aqui, ó. A minha mãe perguntou: hoje, o que você falaria pro Ricardo da infância lá atrás? Parabéns pela pergunta, ó. Falou pra ela que eu lembro dela? Falei demais. Ela ia contigo e com teu irmão
comprar e eu tinha 8 anos de idade, 96. Eu lembro como hoje. O que eu falaria? Meu irmão, você vai enfrentar muitas dificuldades. E nem tudo que você for trilhar nessa jornada até você chegar aí na frente vai ser um caminho sólido. Mas busque protagonizar que você vai colher frutos que muitos que te criticaram vão te aplaudir. Bem. E isso não é para tua honra, nem para tua glória, nem para teu mérito. É para glorificar o nome de Cristo, porque se você for olhar, eu passei 13 anos afastado dos caminhos do Senhor. Né? Regado de prazer, regado de tudo aquilo que às vezes o dinheiro poderia comprar. Mas hoje eu sei discernir o muito do tudo. Hoje eu tenho tudo. E antes eu tinha muito e achava que era o tudo e estava totalmente enganado. Verdade. São lições que a vida nos dá, né? E graças né, que a vida nos dá a oportunidade para estar contando isso. A Fernanda fez uma pergunta esse dia e falou assim, você se arrepende de muita coisa da tua vida? Assim, pior que não. Fiz muita coisa errada. Isso aí. Fiz muita coisa errada. Falei muitas vezes, mas me trouxe até aqui. Era um propósito. Para eu estar aqui, eu tinha que passar por tudo aquilo. Com certeza. Então, Seriam das né? experiências sem os erros, né? Com certeza. Exatamente. Com certeza. Então, tem mais alguma pergunta aí? Não, por enquanto só. A mãe falou Manda um aqui, abraço ó, para ela. parabéns. Saudades dela. Linda resposta. Estamos aqui ao vivo aqui, viu? Ele manda aqui, Ricardo, para ela. Um áudiozinho. Um beijão para a senhora. Tenho muita saudade da minha infância ali, quando eu pude atender você, o Dr. Valdemar, seus filhos, pegado na mão ali, indo comprar no finalzinho de tarde. Lembro como hoje, estava comentando com o Renato. Beijo, gordinha. Tchau, tchau. Bom, então eu quero agradecer aqui, né, a sua presença. É uma honra receber você. A gente entende que tem muitas histórias para contar, porque a gente ficar se espelhando lá fora, se aqui dentro a gente tem tanta coisa para entender, para aprender, né, e ensinar. Então, obrigado, é uma honra receber você aqui. Gratidão pela sua presença, pela sua esposa, sua equipe que participou, que acompanhou de perto. Que Deus continue te abençoando sempre. Eu te acompanho e sei que você hoje é merecedor de tudo que você tem conquistado e que você vai voar muito mais, né? Pelo que a gente conversa, pelas ideias que a gente troca, eu sei que você é um cara de visão, visionário, tem infinitas possibilidades aí pela frente. Que Deus continue te abençoando e gratidão mesmo, de coração, pela oportunidade de estar conversando com você aqui hoje e que a gente continue amigo, conversando e vamos marcar para tomar aquele vinho lá depois. Ah, com certeza. Jander, Renato, eu que tenho a agradecer a vocês, agradecer pela essa oportunidade de estar aqui contribuindo um pouquinho, né? Eu tenho certeza que vai ser um grãozinho ali em tudo aquilo que vocês vão construir, né? Vocês vão estar lá na frente, a gente vê que o padrão é muito bom, mas eu tenho certeza que vai avançar muito mais. Com certeza. E a gente vai lembrar Amém. desses primeiros Amém. passos aqui e tudo aquilo, né, que eu trouxe para vocês, que eu trouxe para os nossos telespectadores. Eu tenho certeza que foi do fundo do meu coração e foi tudo aquilo que eu trouxe, né, como bagagem até hoje. E a gente também não poderia deixar despercebido e passar despercebido, né, mano? Também a gente tem uma lembrancinha aqui pra você. Olha aqui o Alisson. Em sinônimo da nossa gratidão e parceria, né, com o Quintos Podcast, a gente tá... Obrigado, meu irmão. Obrigado, me sinto honrado. Vou guardar com muito carinho. Vou tomar muito café e vou pescar muito com esse boné. Pronto, tira uma foto e marca a gente. E me chama pra pescar também, que eu gosto. E é isso aí. Bom, a história do Ricardo é uma história de superação, é a prova de que as coisas podem ser difíceis, mas que com propósitos elas podem ser mudadas e conquistadas, né? É uma lição de vida para todo mundo e que cada um que teve a oportunidade de conhecer a sua história, que reflita
não se desespere, que por mais que esteja passando uma dificuldade, tudo é resolvido e que tudo pode seguir em frente, né? Pode dar certo. É isso aí. Obrigado, meu irmão. Irmão, obrigado a você. Valeu, obrigado Valeu. pela oportunidade. Valeu, Renato. Viu? Um abraço. Gente, até terça-feira que vem. Eu passo na câmera do meio. Pode falar para do meio. Do centro. Não, eu tô olhando ela, porque ela tá atrasada, não é? É, pô, é dele. Gente, obrigado aí pela audiência, né? Por estarem presentes e nos acompanhando. E até terça-feira que vem. E espero que a gente esteja melhorando da semana passada para essa semana, na próxima, né? A gente vai cometer menos gafes. Obrigadão, gente. E a Tchau. gente agradece e muito obrigado por todo o engajamento, por quem comentou, quem lançou sua pergunta, por quem compartilhou também. A gente fica muito feliz e a gente aguarda todos vocês na terça-feira que vem e aguardem quem será o nosso terceiro convidado do quadro QI de Sucesso. Meu muito obrigado, boa noite e até a próxima e tchau, tchau.